Gênesis, a partir do Gênesis 22, que traça o grande sacrifício que Abraão tem que fazer em obediência a Deus, de sacrificar seu filho Isaque, e ele o cumpre, obedecendo à risca tudo aquilo que Deus havia dado. E naquela hora Deus intercede e diz exatamente: Abraão, não faças mal ao teu filho, porque vejo que tu em tudo me temes e me obedeces. Naquele episódio em que Deus sela a promessa e faz o juramento que ele seria abençoado e a sua posteridade haveria de ter realmente essa terra e a sua descendência haveria de ser uma bênção para todas as famílias da terra, ali praticamente encerra a vida de Abraão. Dali em diante acontece, ali é o clímax de tudo de que Deus havia preparado a vida de Abraão para chegar nesse único ponto, chegar ao ponto de ele ser e ter extremamente obediente a Deus, de forma mais radical e de forma mais precisa, que seria executar o seu próprio filho, sacrificar o seu próprio filho a Deus. E Abraão, ele não retrocede, Abraão não vai para trás, muito pelo contrário, ele cumpre a promessa, ele cumpre a palavra e vai e faz exatamente aquilo que Deus ordena. A partir de então, no capítulo de número 23, começa uma sequência de eventos que vai fazer a transição de um patriarca para o outro patriarca. De sair a cena agora que é Abraão e se tornar um novo patriarca, Isaque, o seu filho, o filho da promessa, o filho que foi sacrificado no altar de Deus e que foi poupado pelo próprio Deus. Então o capítulo 23 traz a morte de Sara, que Abraão chora. Capítulo 24, Abraão tem que tomar umas providências a respeito da posteridade dele, porque agora Isaque é o filho. Todavia tem que haver uma descendência, e para ele haver uma descendência ele precisava ter uma esposa. E ele disse: não vai ser as mulheres que estão aqui nessa terra, na terra de Canaã. Eu vou buscar uma mulher para o meu filho Isaque na terra dos meus parentes, na terra dos meus pais. E então ele implementa esse plano e esse projeto e entrega na mão do seu servo para que ele faça as devidas condições necessárias para que possa ir lá, chegar na terra dos seus parentes e trazer uma esposa para Isaque. E o capítulo 24 mostra exatamente isso. Ao final do capítulo 24 temos o encontro de Rebeca e Isaque. Isaque, com seus 40 anos, casa com Rebeca. A Bíblia declara que Sara morre quando Isaque tem 37 anos. E ele chora durante 3 anos a morte da sua mãe. E é nesse período de luto de 3 anos que Deus, na pessoa de Abraão, diz assim mesmo: eu tenho que preparar um filho, porque meu filho não pode chorar a morte da sua mãe para o resto da vida. Ele tem um projeto a seguir, ele tem uma coisa, a jornada a prosseguir, e existe uma promessa a se cumprir na vida dele. Então ele prepara uma mulher, ou seja, ele se prepara, faz os preparativos para que Isaque case. E é exatamente isso. No capítulo de número 24 a gente tem que Deus ele prepara uma mulher para Isaque e Rebeca, saindo bem de longe da terra dos seus parentes, e chega à terra de Canaã e casa. E a Bíblia diz no capítulo número 24 que Isaque pega a Rebeca, coloca ela na tenda da sua mãe, introduz ela na tenda da sua mãe, e ele diz: Isaque ama a Rebeca profundamente. Encerra-se o capítulo 24, entramos no capítulo de número 25. A jornada está praticamente fechada, mas ainda existe um patriarca vivo. O patriarca está vivo, então não tem espaço ainda para esse Isaque mostrar exatamente, ou Moisés mostrar a relevância desse novo patriarca que vai estar surgindo. E qual é o desfecho final? É que esse Abraão, agora em idade bem avançada, ele casa mais uma vez. Ele casa, no capítulo número 25, acontece o casamento de Abraão com Quetura. E lá ele tem, se não me engano, 5 filhos. A história está relatada nos primeiros 6 versos. E ele tem muitos filhos com essa mulher. Mas Abraão, ele diz muito bem: cada um desses filhos que ele teve, ele dá presente e ainda em vida despede esses filhos para a terra do Oriente. Ou seja, para a terra em que ele antes habitava, antes de chegar na terra de Canaã, e separa esses filhos de Isaque. O que dá a entender que Abraão ele faz uma coisa para acalmar o seu coração, porque ele perdeu a sua esposa de anos de convivência, e agora ele tem uma nova mulher para que ele passe esse resto da vida não solteiro, não na sua velhice, não na sua solteirice, porque ele sente o peso de falta de uma companheira. Então ele casa, mas todavia
Agora, Abraão casando poderia estar em xeque, em risco, a própria promessa de ter Isaac como a sua promessa. E ele não faz e não abre mão. Ele separa esses filhos e manda para longe, manda com presente, diferentemente do que ele fez no primeiro filho que ele teve, que era Ismael, que ele não despede com nada e manda para longe esse rapaz. E ele só o despede na graça, certeza de que Deus haveria de cuidar desse menino, e Deus cuida desse rapaz. O capítulo número 25, ele vai encerrar com o casamento de Abraão, e ele despachando os filhos e separando, porque ele diz claramente, e Abraão deu toda a sua riqueza para o seu filho Isaac. Quando ele termina isso e dá o desfecho em toda a sua família, Isaac está muito bem estabelecido, ele não tem nenhum concorrente, não tem nenhum irmão como concorrente para disputar uma herança, para disputar o privilégio ou o prestígio dessa promessa. Ele é pleno, ele é o único, ele é solteiro, ele é sozinho, ele é o único exatamente responsável por aquelas promessas. Está decidido, Abraão resolveu tudo o que ele tinha que resolver, e aí Moisés pontua, foram os dias da vida de Abraão, 175 anos, expirou Abraão, morreu em de toda a velhice, avançado em anos, e foi reunido o seu povo. A descrição que Moisés faz desse homem, a força com que ele faz dos eventos que ele fala a respeito da morte desse patriarca, um patriarca que está na história de Israel e está na história da igreja, porque a igreja considera ele, pela própria palavra de Deus, como o pai da nossa fé. E um homem que é lembrado pelo próprio Cristo no seu evangelho, dizendo, quando Abraão viu o meu dia, ele se alegrou. Esse homem que foi um marco na vida da história da redenção, porque por meio dele veio a promessa da redenção, exatamente na pessoa de Cristo Jesus, por causa de sua descendência e de sua obediência. Esse homem que é tão forte, tão marco, o que vai acontecer com um patriarca que vai sumir da história? E que vai nascer um outro homem, e que as promessas vão apontar para esse homem, e que Deus vai dirigir toda a vida desse homem, chamado Isaac, que agora ele tem 40 anos de idade, mas Moisés ele tem a preocupação muito clara de dizer, esse homem expirou, ele morreu numa velhice muito grande. Para que você tenha ideia, Abraão foi chamado aos 75 anos de idade, ele andou com Deus 100 anos, porque ele morre aos 175 anos de idade. Durante 100 anos, esse homem, Abraão, ele anda com Deus. Ele comete alguns deslizes, ele comete falhas terríveis, mas ele continua andando com Deus até a promessa e até o sacrifício de Isaac. Até quando a sua esposa morre, ele está andando com Deus, ele se levanta em força, ele caminha. Parece que a fé desse homem é indestrutível. Os pecados não abalam esse homem. Ele reconhece a graça de Deus e a misericórdia de Deus. As falhas e as tragédias que acontecem na vida dele, porque serão muitas, não serão poucas, ele ainda assim se levanta em fé e faz aquilo que é necessário para ser feito. Ele prepara a sua casa, ele prepara a sua vida para que o seu filho possa seguir as mesmas pisadas que ele. E então agora, em ditosa velhice, ele morre. E quando ele morre, há uma grande pergunta: Deus será com Isaac? Isaac caminhará na mesma fé de seu pai Abraão? Ou Isaac será perdido e esquecido no tempo? O texto é muito claro, porque a Bíblia declara que Abraão foi reunido ao seu povo. Que povo é esse? O povo que caminhou na esperança da vida eterna. O povo que caminhou na fé de que Deus haveria de salvar esse mundo. O povo em que está reunidos Adão, que está reunido Abel, que está reunido Sete, que está reunido Enoque, que está reunido Noé, Matusalém. Todos esses são o povo de Abraão, que morreram e expiraram e foram reunidos como o povo do Senhor. Abraão, ele é reunido a esse mesmo povo. Mas agora Moisés, ele olha para o seu filho Isaac, e aí ele diz: esse homem que morre, quem vai sepultar esse homem?
Porque quando Sara morreu, estava Abraão e o seu filho Isaque para sepultar sua esposa. Mas agora Abraão morre e ele tem muitos filhos. Ele tem Ismael, ele tem Isaque e tem um monte de filhos que ele já despediu para o Oriente. E aqui é a beleza da vida de Abraão. Quem vai sepultar esse homem? O verso diz: sepultaram-no Isaque e Ismael. Era lógico que Isaque haveria de sepultar o seu pai. Ele amava o seu pai, não tinha problema com o seu pai, foi cuidado por seu pai. Seu pai preparou todas as coisas para ele, então era lógico que ele seja um dos que ia carregar o seu caixão e ia introduzir no túmulo. Túmulo esse que o próprio pai havia comprado como sepultura, e a única terra que ele comprou em toda a terra prometida, que era dada para ele, ou melhor dizendo, que foi dada a ele em promessa para os seus descendentes, foi a única terra que ele comprou, um campo para enterrar, ou um cemitério ele comprou. E então, Isaque vai enterrar seu pai. Só que o texto diz: sepultaram-no Isaque e Ismael. O primeiro filho de Abraão. O filho que foi concebido no erro, por uma proposta indecente de Sara, por uma proposta de incredulidade de Sara, e que trouxe grande prejuízo para aquela família, e que trouxe grande revolta e muita dor no coração do pai Abraão, por ter o seu filho, pois ele foi ter com uma serva, concebeu da serva, colocou o nome de Ismael, e depois de alguns anos que o seu filho cresce, nasce, e que esses dois começam a brigar, Sara, que queria ter um filho por meio da escrava, disse: esse não é o meu filho é esse Isaque, joga fora, lança fora Ismael e a serva para outro, porque eles não vão herdar e não vão crescer com o meu filho Isaque. Isso dói muito no coração de Abraão, porque ele tem Ismael como seu filho mesmo, e é seu filho. Só que agora ele não é mais o filho da promessa, mas ainda é o seu filho. E a dor no coração de Abraão é tão grande que ele manda esse filho embora, literalmente com a mão na frente e outra atrás, só acreditando que Deus haveria de proteger, cuidar e abençoar aquele jovem, porque ele também era descendência sua. E ele creu em Deus, diferente dos filhos de Quentura, que ele deu presente e mandou embora, longe, e apartou do seu filho. Com Ismael ele não deu nenhum presente. Tudo que ele deu foi somente um cântaro de água, e vai para o deserto. Que um cântaro deve ter em média mais ou menos de 7 a 10 litros, só isso. Um homem extremamente rico, e só dá isso para o seu filho, um adolescente. E despede, porque ele crê que Deus vai ter que sustentar. Não importasse o quanto ele desse, ele tinha que ter uma relação com Deus, e Deus teria que ter uma relação com esse menino, para que o seu coração não se endurecesse e não se revoltasse com o seu pai. Os anos se passaram, e a gente vê que Abraão, quando morre, Ismael está do lado de Isaque. Não é rebugento, não está falando mal, não está falando impropérios, não está dizendo alguma palavra contra o seu pai. Ele está chorando pelo seu pai, porque o seu pai o ensinou a depender somente de Deus. Amados, se a gente tem que fazer alguma coisa pelos nossos filhos, concede o legado deles acreditar em Deus da mesma forma que você crê em Deus. Concede o legado deles confiar em Deus da mesma maneira que você confia em Deus. Assim como você acredita que Deus é bom e tem cuidado de você em todos os caminhos por onde você passou, ensina isso ao teu filho. Deixa que Deus tenha a sua própria intimidade com esse menino, com essa moça, para que ela cresça sabendo, porque, amados, se existe uma coisa nas nossas vidas é que a gente não sabe criar filhos. Não sabe. A gente se esforça, mas os filhos podem olhar nossas ações e verem de outra forma, que não é a intenção que a gente teve para fazer daquele jeito. Eu sei disso porque eu sou filho. Eu sei disso porque eu não sou filho único.
E as ações que eu vejo no meu pai, ou que eu vi no meu pai, que já faleceu, e na minha mãe, que eu ainda me recordo, e da minha avó, que elas duas ainda estão vivas, para a graça de Deus. As mesmas ações que aconteceram sobre a minha infância, aconteceram na infância dos meus irmãos. E eles têm uma perspectiva diferente do tratamento que a nossa mãe deu para mim e deu para eles. Tendo a mesma situação, eles pensam de maneira diferente do que eu. E por quê? Porque a relação deles com Deus, eles têm que mudar. Quando a gente não tem uma relação verdadeira com Deus, todos os atos que nós vamos fazer nessa terra podem ser interpretados de maneira totalmente diferente. É por isso que às vezes tem filhos que nunca são gratos pelos pais que têm. São extremamente ingratos com seus pais. E nessa mesma relação de pais e filhos, com a mesma situação, há filhos que estão extremamente agradecidos pela criação que tiveram, e tem um irmão do lado que diz: como a gente pode ser grato por isso? Qual é a diferença entre um e outro? É a relação que eles entendem como Deus está tratando as suas vidas, que é o próprio Deus que está cuidando deles por vias de mãos imperfeitas, que são nós, os pais. Porque eu também hoje sou o pai. E quando eu disciplino a minha filha, e quando eu olho para ela de cara feia, olha assim. E aí uma vez a Ju, que é minha esposa, ela disse: Abraão, será que a gente faz certo isso? Eu sei lá. Não importa se a gente faz certo ou se faz errado. Porque o que a pessoa recebe de nós, ela pode interpretar muito errado. E não importa se a gente está fazendo certo ou se a gente está fazendo errado. O que vai importar é como ela interpreta aquilo que chega até elas. Porque se ela interpretar de maneira errada, não como Deus quer que ela interprete, ela vai desprezar os seus pais. Ela vai odiar os seus pais. Ela vai querer sair da casa dos seus pais. Não importa o que aconteça. Porque a interpretação dela, quando ela olha os fatos e vê os eventos, e podem ser os melhores e podem ser os piores, ela vai olhar e vai sempre interpretar de maneira errada. Ela não deveria interpretar desse jeito. Mas porque ela é egoísta e ela pensa em si mesma, que ela deveria ser muito bem tratada, deve ser muito bem acolhida, deve ser muito paparicada. Ela não entende o Evangelho. Ela não entende que ela está num mundo de pecado, que ela está num mundo de aflição, e que existe um dom que a gente tem que exercitar o resto da nossa vida, desde o dia que a gente entende que a gente é homem, que a gente é falho, que as pessoas é falho, e que a gente tem que aprender a perdoar, tanto a nós mesmos quanto os outros. Porque por mais que a gente queira ser e acertar as coisas, a gente pode errar. A gente tinha intenção de acertar, mas a gente vai errar. E como resolve isso? Não se resolve. É Deus que resolve o nosso coração. É por isso que a gente vai demorar muito para perdoar determinadas pessoas. Vai demorar muito para se chegar às pessoas e dizer: agora eu entendo da forma como tu agiste para comigo. Agora eu entendo porque as coisas aconteceram do jeito que aconteceram. Porque é Deus que está cuidando de nós. Deus é sempre aquele que cuida de nós. E é isso que Ismael prova na morte de Abraão. Porque ele poderia ser o homem mais revoltado. O meu pai rico me mandou para longe por ciúme da sua mulher. Da mesma mulher que quis que eu nascesse pela via da minha mãe, que é uma escrava. Esse pai não presta, essa mãe é detestável. Eu não tive nenhuma ajuda deles. Eu cresci, fortaleci e venci no mundo, sem ajuda de ninguém. Agora eu vou lá na casa onde meu pai morreu, onde está o filho dele, e eu vou para lá enterrar e prestar homenagem? Jamais.
Mas esse filho volta porque ele reconhece que o que Abraão deu para ele foi a certeza de que Deus haveria de cuidar, e Deus cuidou dele. Ele teve um encontro com Deus. E quando a gente tem um encontro com Deus, toda a nossa vida muda. Todas as relações que nós temos com as pessoas mudam. E o perdão é o que mais brota no nosso coração, porque a gente entende que Deus fez o que fez para o nosso bem. Para o nosso bem. E agora, Isaac e Ismael, um do lado do outro, e a Bíblia diz: seus filhos, filhos de Abraão, o enterram na capela, junto à sua esposa, Sara, que ali estava enterrada. E aí o verso de número 11 termina nos dizendo: depois da morte de Abraão, Deus abençoou a Isaac. Seu filho, Isaac, habitava junto a Beer Lahai Roi. O que Deus começa, Moisés, a mostrar agora que o patriarca some e agora vai ser levantado um novo patriarca. E que assim como Abraão havia sido muito abençoado da parte de Deus, Deus também tem que abençoar Isaac. Como é a forma de Deus abençoar Isaac? Moisés escreve: e Deus abençoou Isaac logo após a morte de Abraão. Quando Abraão morre, Isaac está casado. Isaac casa com Rebeca. Isaac tem 40 anos de idade. A Bíblia não diz qual é a idade de Rebeca, não importa. Só sei que ele casa. E que a menina era bonita. Porque a Bíblia diz que a menina era bonita. E que era uma menina temente a Deus, porque reconheceu a obra de Deus e a forma como Deus chegou até eles e seguiu. Então eles casam. E a Bíblia diz: e Deus, logo após a morte de Abraão, Deus abençoou Isaac. Isaac habitava em uma determinada terra. Deus abençoou Isaac. A pergunta que você faz é: como Deus abençoou Isaac? Ele deu uma mulher extremamente fértil. Ele deu uma mulher muito maravilhosa, muito bonita. Sara era muito bonita. Rebeca é bonita. Foi por causa disso que Deus abençoou? Foi assim que Deus abençoou? O texto ele vai avançando e ele diz exatamente a respeito de Isaac. Era Isaac de 40 anos quando tomou por esposa Rebeca, da família de Betuel, arameu de Padã Arã, irmão de Labão, o arameu. E a Bíblia diz: Isaac orou por sua mulher. Como Deus abençoou Isaac? Como será que Deus abençoa uma pessoa? Você já parou para pensar como Deus nos abençoa? Deus nos abençoa quando alguém ora. Quando a gente ora. E a gente ora por aquilo que é realmente mais importante. E o que é mais importante para nós, senão a nossa família? Essa é a forma de Deus abençoar a gente. Quando a gente percebe que a gente precisa orar pela nossa família. Qual era a família de Isaac? Rebeca. Não tem mais Abraão. Não tem seus irmãos. Ele é sozinho. Ismael só sepultou e seguiu o seu rumo, bem distante de Isaac. Agora só é Isaac e Rebeca. Bonita, jovem, bela, mas a Bíblia diz que ela era estéril, não podia ter filho. E se não podia ter filho, a promessa de um descendente estava anulada. E se a promessa de um descendente estava anulada, do que adiantaria tanta herança? A Escritura Sagrada diz claramente isso. A fazenda e a casa, a fazenda e os bens são a herança dos pais aos filhos, mas a mulher prudente é a herança do Senhor. Essa mulher prudente que Deus havia dado para Isaac está lá, mas ela não tem filhos. E o que Isaac faz? Ele ora. E Deus, a Bíblia diz que Deus abençoou Isaac. Então Isaac orou nas suas núpcias, depois de um mês, depois de 2 meses, 3 meses, de 1 ano, né? 1 ano tá bom, agora já pode engravidar, né? Então vamos lá, 1 ano e não tem filho. Talvez a gente está testando muito pouco, vamos, 2º ano, sem filho. Desde o 1º ano, Isaac começa a orar por sua esposa, porque ele sabia que agora essa menina
era estéril, não podia ter filhos. E se ela não pode ter filhos, é só Deus para operar um grande milagre e trazer vida a um ventre estéril. Abrir, como diz a Escritura, a madre. A vida de oração de Isaac por Rebeca leva 20 anos. Mas a Bíblia diz que quando Abraão morreu, Deus abençoou Isaac. Quando seu pai na fé morreu, Deus abençoou Isaac. E aí a gente pergunta, mas se Deus abençoou, por que ele não respondeu logo quando Isaac orou? Por que Isaac teve que esperar 20 anos? Você está preparado para esperar por 20 anos para a conversão do seu esposo? Você está preparado para orar por 20 anos para a conversão de sua esposa? Você está preparado para orar por 20 anos para a conversão de um filho que nasceu contigo no Evangelho, que foi criado no Evangelho e que hoje não conhece mais o que é o Evangelho, porque detesta o Evangelho, porque o mundo disse que o Evangelho não presta? Você está preparado para continuar orando ainda assim por esse filho, por essa pessoa, durante 20 anos? Só quem ora 20 anos é porque recebeu de Deus, e somente de Deus, a bênção de acreditar que Ele faz milagres e que Ele é por nós. Porque todos aqueles que param de orar por sua família, por aquilo que é realmente importante, é porque nunca foram abençoados por Deus. É porque não reconhece que Deus é fiel e Ele é capaz de fazer as coisas dele da forma como Ele quer. Mas a Bíblia diz, Deus abençoou Isaac, e Isaac orava, e cadê o filho? Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano, 10 anos se passaram e não tem o filho. A Bíblia diz, vou fazer um filho com uma serva, que nem minha mãe fez. Ele não fez isso, amados. Sabe por que ele não faz? Porque Deus o abençoou com o coração. Deus há de me dar um filho da minha esposa, Rebeca. Nessa noite eu queria te desafiar a entender que a nossa fé, que é a fé de Abraão, ela não permite atalhos. É por isso que no texto que eu li para vocês em Lamentações, bom é esperar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. A gente ora, amados. A gente não muda o coração das pessoas. A gente não faz milagre. Há muitas igrejas que dizem, você tem que trazer à existência um milagre. Você tem que determinar o seu milagre. Eu não sou Deus. Nunca fui Deus. E não vai ser agora que eu serei Deus depois de salvo. É porque eu sou salvo que eu não sou Deus mesmo. Eu sou um pecador e humano. Mas Deus está vindo para nós, para nos abençoar com perseverança e piedade. Para que nós tenhamos paciência, para confiar que Deus há de nos dar filhos. Para que Deus há de nos dar pessoas que conhecerão o próprio Deus, que nasceram na nossa casa, que viveram nessa igreja, e que talvez seja um dos nossos que estejam aqui, e está aqui só por outros tipos de razão, não porque ama a casa do Senhor, nem ama o Senhor. Vou agradar meu pai, vou agradar minha mãe, vou agradar meu tio, vou agradar minha sogra, vou agradar o pastor, vou agradar qualquer um. Saiba de uma coisa, tem alguém orando por você. Certa vez a Inglaterra entrou em guerra contra a Escócia. Por volta do ano de 1700. Inglaterra e Escócia entraram em grande guerra. E a rainha da Inglaterra disse a si mesma, eu não temo os exércitos escoceses. Eu temo a oração de John Knox. Eu temo a oração deste homem. Eu não temo os exércitos da Escócia. Eu temo que esse homem ore, porque Deus ouve esse homem. Nessa noite eu queria te convidar a orar a Deus.
Abraão morreu e ele aprendeu a orar. A Bíblia declara que Abraão é o homem dos altares. Aonde ele parava, ele levantava um altar, erigia um altar e invocava o nome do Senhor. Nada mais é do que uma oração. Esse homem é sustentado na sua vida, mesmo em suas quedas, em suas falhas, por oração. Por oração. Por oração. Por comunhão com Deus. O seu filho entende isso, ele percebe isso. Agora o seu filho está sozinho, não tem mais o pai, não tem um conselheiro mais para ele. Ele está com 40 anos, ele está casado, seu pai não está mais com ele. Agora ele está com 50 anos, ele está perto dos 60 anos, 20 anos orando. Ele continua orando. E a Bíblia declara que Deus ouve a oração, e Rebeca concebe. E na sua gravidez ela tem gêmeos. Esaú nasce primeiro e Jacó nasce segundo. E a Bíblia é bem clara. Isaac tinha 60 anos de idade quando ele teve seus filhos. 20 anos orando para que ele tivesse filhos. Isaac levou 20 anos para ter filho. Abraão levou 25 anos para ter o filho da promessa. Ele levou 13 anos para ter um filho que não era da promessa e que custou muito para ele. Mas quando ele completou os seus 100 anos, ele teve Isaac. 25 anos depois do chamado que Deus havia prometido: te darei uma descendência numerosa. Minha oração nessa noite: olhe muito bem para o seu pai, para a sua mãe, para o seu irmão, para a sua avó. Olhe muito bem para aqueles que temem a Deus. E se esses que temem a Deus, você pode ter certeza que você é alvo da oração deles. Eu tenho absoluta certeza que eu só estou aqui e permaneço no Evangelho por causa das orações da minha mãe e da minha avó. E por todos quantos levantaram-se para orar pela minha vida. Do contrário, eu estava no mundo. Do contrário, eu estava mais um homem perdido nesse mundo, fazendo os meus desejos e os desejos de Satanás. Eu só estou em pé e estou aqui, não é porque eu sou um homem forte, ainda que tenha esse nome, Abraão. É por causa das orações deles. Eu tenho absoluta certeza, amados, não é falsa humildade. Deus ouviu a oração dessas mulheres e de outras pessoas que pouco me conheciam, para que Deus me desse e se sustentasse no Evangelho até agora. Eu vou te dizer uma coisa. Pode ser que a oração não tenha alcançado o teu coração até hoje, mas Deus está preparando uma flecha para acertar a tua vida. E essa flecha está mirada na tua mente e no teu coração. Porque Deus é um Deus que não erra o alvo. Ele segura a nossa oração. Ele segura, Ele segura, Ele segura. Porque Ele vai disparar. E deixe você estar onde você está. Você pode estar com o corpo presente aqui, tua mente está muito longe desse lugar. Mas Deus conhece você. E essas orações irão ser respondidas. E você vai ver o que é que Deus faz quando Deus alcançar o teu coração. Nesse dia você vai entender por que eu estou dizendo que Isaac orou 20 anos para que a sua esposa tivesse um filho, e ela teve seu filho. Não importa quanto tempo você tem que orar por essa pessoa, Deus está guardando. E vai chegar a hora. Porque é no tempo dele, não é no meu tempo. E não é no seu tempo.
que Deus vai alcançar teu coração. Hoje você pode estar ouvindo essa palavra e se achando: que isso? Está falando besteira. Mas no dia que essa flecha entrar no teu coração e Deus mudar, você vai lembrar dessa palavra. E você vai se alegrar e vai se arrepender. Por que, Deus, tu não fizeste isso antes comigo? Porque foi isso que eu falei quando eu nasci de novo. Por que tu não fizeste isso antes comigo? Por que tu não trocaste meu coração antes? Porque eu tive que viver ainda mais de 22 anos longe da tua presença, dentro da tua casa, olhando a tua casa, olhando a minha mãe, olhando a minha avó. Porque eu passei tanto tempo distante. Se era tão bom assim, e eu pensava que era tão ruim, que seria uma prisão para mim, seria desprovido de toda a liberdade que eu poderia gozar nesse mundo. Quando eu fui salvo, eu entendi o que era ser livre. Feche seus olhos e oremos ao Senhor.